Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que através da tua palavra nos conduz à restauração de nossas raízes bíblico-judaicas, na fé do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, por mais uma oportunidade de ouvirmos os teus ensinos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez juntos estudarmos a Bíblia Sagrada e nos aprofundarmos no conhecimento da tua verdade. Que esta aula possa ser um meio do Senhor alcançar corações, vidas, mentes, famílias, levando, Senhor, a plenitude da tua palavra e assim transformando a cada um deles na medida, na estatura do varão e varoa perfeita que o Senhor planejou desde antes de tudo existir. Obrigado, Deus, me usa no nome de Yeshua, nosso Messias, Rei e Senhor. Amém e amém. Hoje é a escola de restauração. Se tem escola de restauração, você já sabe. Solta a vinheta, pastor. Nós estamos, então, na nossa 16ª aula sobre as cartas de Paulo, na 15ª parte da Epístola de Romanos. Hoje nós vamos fazer uma análise dos 5 primeiros versos do capítulo 9, e o tema é esse daí: cristão de verdade ama o povo judeu, e ponto final. Mais uma vez, meu nome é Jimson Maciel, fique comigo, vamos até o final, adentrar ao conhecimento da palavra de Deus. Sem delongas, né? Vamos aos nossos slides de hoje. Os capítulos 9 a 11 do livro de Romanos contêm a discussão mais importante e completa do Novo Testamento sobre o povo judeu. Neles, Adonai Deus promete que todo Israel será salvo. Isso está em Romanos 11, 26. E ordena que os cristãos gentios, os não israelitas, mostrem aos judeus a misericórdia de Deus. Isso está em Romanos 11, 31. Diante do que estes capítulos ensinam, toda forma, aliás, de antissemitismo cristão está condenada. E toda afirmação, seja de judeus ou cristãos, de que o evangelho não é para judeus, deve cair por terra. Em João 1:11, né, vai dizer que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? E aí as pessoas dizem, está vendo, o evangelho não era para os judeus, era só para se cumprir a escritura. Errada essa afirmação, isso é descontextualizado do que o apóstolo João estava querendo dizer. E também em Atos 18:6, quando Paulo fala, olha, vocês carreguem aí os pecados de vocês, porque eu me volto para os gentios. Isso também é descontextualizado, e nós vamos, inclusive, comentar isso mais à frente nessa mesma aula. E esse escrito aí não é meu, eu copiei isso do David Ster, que é o autor, né, do comentário judaico do Novo Testamento e também do Novo Testamento judaico. E eu achei interessantíssimas essas palavras dele, né, a respeito de Romanos, e eu quis aqui colocar para vocês. E nós já vamos começar a nossa aula falando sobre isso. O antissemitismo cristão, ele é pecado e ele é condenado pela Bíblia, ok? Pastor, o que é antissemitismo? Nós vamos aprender hoje. O antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas ou até físicas de antissemitismo são orientadas contra os indivíduos judeus ou contra os seus bens, contra as instruções comunitárias e as instalações religiosas judaicas. As manifestações podem ter como alvo o Estado de Israel, encarado como uma coletividade judaica. No entanto, as críticas a Israel, semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país, não podem ser consideradas antissemitas.
O antissemitismo acusa frequentemente os judeus de conspirarem para prejudicar a humanidade. E nós temos exemplos na própria Bíblia: Balaque, Ramã, Sambalate e Tobias, e, logicamente, o que deu origem a esse texto, né, nas uniões, na união dos países a favor, ou na celebração do aniversário do Holocausto, Hitler, né? Esse daí foi o argumento de Hitler para exterminar judeus, né? Eles são os culpados da pobreza na Alemanha, porque eles tomaram os nossos negócios, eles tomaram os bancos, né? É exatamente esse argumento dele. E esse argumento é utilizado muitas vezes para culpar os judeus pelas coisas que correm mal. E ele é expresso oralmente, por escrito, sob forma visual e através de ações, utilizando estereotipos sinistros, além de traços de personalidade negativos. E o que nós temos como maior exemplo disso? Os Simpsons, né? Acredito que a maioria de vocês já deve ter visto esse desenho. Um outro desenho também americano chamado Family Guy, e outros entretenimentos, em especial os norte-americanos. Porque o entretenimento norte-americano parece que ele tem um prazer especial de colocar um judeu ali no meio das suas comédias, dos seus filmes, e sempre denegrindo tanto o indivíduo judeu como a comunidade judaica, especialmente as leis judaicas, especialmente a religião judaica, o judaísmo. E parece que não, mas isso vai ficando entranhado na cabeça das pessoas, né? A piadinha vai formando conceito. E tudo isso é antissemitismo. Esse texto eu retirei do site da União, não é a União Europeia, não, da União dos Países, né, a favor de Israel, né, defensores de Israel, por causa do Holocausto. Então, antissemitismo é isso, é sentimento de aversão aos judeus. E, convenhamos, né, se tem uma coisa que faz o cristão arrepiar na maioria das igrejas, é quando ouve a palavra judeu. Falou judeu, falou de coisa judaica, o pastor, né, o professor de teologia, o próprio membro arrepia igual o gato quando você atira água nele. E isso é verdade, tá? Talvez alguém fale, não, nós amamos os judeus. Não é bem assim não, tá bom? E nós vamos falar bastante sobre isso nessa aula ainda. Então isso que é antissemitismo. É tudo que envolve aversão, rejeição aos judeus, né? Descendentes de Sem. Antissemitismo também é a negação do facto, o âmbito, os mecanismos, por exemplo, as câmeras de gás, ou o caráter intencional do genocídio do povo judeu às mãos da Alemanha Nacional Socialista e seus apoiantes e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Como faz a União Árabe para justificar a destruição do Estado moderno de Israel ao acusar os judeus de apropriação indevida da terra de Canaã, negando a realidade histórica de que ela já foi ocupada pelos judeus. Irmãos, especialmente, né, o Hamas, né, que é um grupo terrorista, mas também a União Árabe, que detesta Israel, né, que quer a todo custo desbancar Israel da sua ocupação no Oriente Médio, eles dizem que o Holocausto não existiu, não teve nada desse negócio de câmara de gás, de campos de concentração. Existe esse absurdo hoje, tá? A Segunda Guerra foi ali há menos de 100 anos, né? Porém, já tem pessoas teorizando que foi tudo uma conspiração, que foi tudo um engano, foi tudo um embuste dos Estados Unidos, da União Europeia, que não houve nada disso, foi um exagero, não existiu o Holocausto, né? Olha que absurdo, uma coisa histórica, o mundo inteiro tem provas disso, mas existem pessoas falando que não existiu. E isso também é antissemitismo, negar que o Holocausto aconteceu, né? O extermínio dos judeus na Segunda Guerra da Alemanha nazista de Hitler, né? E os árabes também hoje, eles falam que Israel nunca ocupou a terra de Canaã, Oriente Médio, né, chamada Palestina, né? Inclusive não é o objetivo da aula hoje, mas você sabia que os primeiros a serem chamados palestinos foram os judeus, que foi uma afronta do imperador romano contra eles, logo ali no primeiro e segundo século ainda, porque os principais inimigos de Israel na história eram os filisteus, que em hebraico é filistim, filistim. Então, o imperador romano ele foi, né, e começou a chamar os judeus de
filistim, de filisteus, né? Palestinos. E aí os árabes tomaram essa nomenclatura para si, né? E aí as versões da Bíblia que temos hoje não fala terra de Canaã, não fala nada disso, né? Chama a região onde Israel se encontra de Palestina. E isso tem uma influência maligna, porque faz as pessoas pensarem que a terra é dos palestinos, né, dos muçulmanos, e não do povo de Israel. O que eu já vi de pastor, o que eu já vi de cristão debatendo, né, como se a culpa fosse do povo judeu, né? Por que lá eles são tão maus? As pessoas não sabem diferenciar judeu de palestino, palestino de judeu, para eles é tudo a mesma coisa, né? Tem gente que chama Torá de Alcorão, Alcorão de Torá. É uma bagunça na mente cristã terrível, né? E isso também é antissemitismo, né? Você falar que Israel nunca habitou lá, que, inclusive, o Estado moderno de Israel, ou seja, o povo judeu que hoje habita nas terras de Canaã, lá no Oriente Médio, em parte dela, né? Porque ela não, outra parte é comandada pelos muçulmanos atualmente. É muito interessante, né, eu ver professores, teólogos, grandes acadêmicos cristãos defenderem de que o Israel político, ou seja, o Estado de Israel que está hoje lá, não tem nada a ver com o povo da Bíblia, os judeus da Bíblia. Esse povo aí já era, já acabou, está disperso, ninguém sabe onde está. Aquilo lá agora são outras pessoas, não tem nada a ver com o povo que a gente lê na Bíblia. E isso é heresia. Nós também vamos ver o porquê que isso é heresia ainda nesta aula hoje, tá bom? Então, espero que você esteja entendendo aí o que é antissemitismo. Outra forma de antissemitismo é apelar, ajudar ou justificar o assassínio ou os maus tratos a judeus em nome de uma ideologia radical ou de uma visão extremista da religião, qualquer religião, utilizando símbolos ou imagens associados ao antissemitismo clássico. Por exemplo, alegações de que os judeus terem matado Jesus ou do libelo, ou a culpa do seu sangue, do derramamento do sangue, eles deicídio, né? São assassinos de Deus, para caracterizar Israel ou os israelitas. Outro exemplo, o presépio natalino. Para quem aí é evangélico, é crente, diz que a igreja é verdadeira de Deus, protestante, e coloca um presépio bonitinho na sua igreja, na sua casa, e coloca lá o jumentinho, o boi, isso foi feito, né, pela Igreja Católica Romana em Portugal nos séculos passados, baseados em Isaías 1, verso 3, que eu quero ler com vocês. É uma afronta, é literalmente uma zombaria do povo judeu, porque diz assim, ó: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. E aí eles usaram esse texto para colocar o boi e o jumentinho lá na manjedoura de Cristo, do Messias, né, do nascimento, para falar que Israel, tá vendo? Israel, literalmente assim, Israel perdeu o direito à salvação, porque não conhece o menino Jesus, e agora a salvação é nossa. Então, cuidado você que gosta de enfeitar a sua casa com os adereços natalinos, por vários motivos, mas especialmente o presépio, hoje, se tratando dessa aula, é também uma expressão de antissemitismo, tá bom? E foi proposital, né, os elementos ali do boi e do jumento, denegrindo Israel por causa de Isaías 1:3, que no contexto de todo o livro, Deus chicoteia Israel no sentido de exortá-los quanto aos seus erros, mas também durante todo o livro, Deus promete curá-los da sua rebeldia, restaurá-los da sua rebeldia e salvá-los, dar a eles posse e presença eterna diante do trono de Deus. Então tomem cuidado com essas coisas, tá bom? E é muito comum, né, vocês falarem: judeu é raça ruim que matou Jesus. Você tem que lembrar que quem matou Jesus não foi os judeus, eles podem ter pedido a morte. E detalhe, quando dizemos judeus, é a liderança judaica da época. E parte do povo, algumas pessoas do povo que estavam em Jerusalém e que foram até o templo a mando dos fariseus ali para influenciar Pôncio Pilatos. Então, se parte de Israel, incluindo sua liderança, pediu a morte do Messias, os romanos é que executaram o Messias.
Então, judeus e gentios, os romanos representando os gentios, tá todo mundo lascado se fosse assim, né? Se fosse pensar dessa forma, tá bom? E a obra da cruz foi desígnio de Deus. Foi Deus que quis que acontecesse isso. Ele planejou que acontecesse exatamente do jeito que aconteceu, tá bom? Então, pisa no freio aí, cuidado com essas afirmações, porque tudo isso é antissemitismo. O mundo ser antissemita já é ruim, porque o mundo vai prestar contas no dia do juízo por tudo aquilo que fez contra o povo de Deus, Israel. Mas a igreja aceitar e repetir essas coisas... Uma vez eu ouvi um grande pregador pentecostal cristão brasileiro falar que a única coisa que ele gosta do povo judeu é porque a história deles está na Bíblia, para ele não cometer os mesmos erros que eles. E tem muita gente que pensa assim, e isso é pecado, tá bom? Como está aí o tema da aula de hoje, cristão de verdade ama o povo judeu. Aí você vai falar para mim, pô, mas peraí, eu não sei que eu tenho que amar o povo judeu, então eu não sou cristão de verdade? Não estou dizendo que você não é um cristão de verdade, mas eu estou hoje sendo instrumento de Deus para dizer que se você realmente é um cristão de verdade, como você está testando aí na sua casa, então você vai ter que ir até o final aqui comigo e vai ter que concordar com essas palavras que vai te apresentado hoje, porque é bíblica, é verdadeira, e você vai ter que se quebrantar e aprender a amar o povo ao qual hoje você faz parte. Porque senão, agora você com consciência da verdade bíblica, ignorar isso, aí vai ficar complicado para o seu lado. E eu quero colocar alguns exemplos de cristãos famosos na história, né, que escreveram palavras de amor, de doçura a favor dos judeus. E o primeiro, né, Martinho Lutero, em Os Judeus e Suas Mentiras, no século XVI depois de Cristo. Tem muita gente que fala assim, mas nessa época, no final da vida de Lutero, ele estava louco e não era nem para ser considerada as palavras dele. Lógico que é para ser considerado, porque tudo bem, ele foi um instrumento de Deus para muita coisa, mas ao mesmo tempo, você não acha que um homem tão cheio de Deus, tão usado por Deus, estivesse tão plenamente certo de tudo que faz? Não é estranho no final da vida dele ficar louco e escrever coisas tão poderosas que o diabo usou para influenciar Hitler no Holocausto? Tem que pensar nessas coisas também. Mas vamos lá. O que Lutero ele disse aí nesse livro? Em suma, ou seja, né, resumindo a história, são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Queime suas sinagogas, negue a eles o que disse anteriormente. O que ele disse anteriormente? No início da conversão, no início da caminhada de Lutero, no protestantismo contra Roma, ele incentivava a pregação, o amor aos judeus. Mas no final, por ter sido frustrado, por não ter conseguido êxito na sua evangelização, ele agora escreve essas palavras. Force-os a trabalhar e trate-os com toda a sorte de severidade. São inúteis. Devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. Foram essas palavras que Hitler usou no seu discurso chamado A Solução Final, para apontar o que deveria ser feito com os judeus que estavam ali na Alemanha e também depois nos países que a Alemanha acabou dominando na Segunda Guerra. Então isso aí, né, na palavra de ninguém mais, ninguém menos do que Martinho Lutero. Justino Mártir, né, no seu diálogo com o Trifão, o judeu, no segundo século, né, ou seja, entre 101, né, a 200 depois de Cristo, ele disse o seguinte: o propósito disso, da circuncisão, foi para que vocês, e apenas vocês, pudessem sofrer as aflições que agora são suas, para que apenas a vossa terra, Israel, fosse desolada, e suas cidades arruinadas pelo fogo, para que os frutos da vossa terra sejam comidos por estrangeiros perante os seus olhos, para que nenhum de vocês possa entrar na cidade de Jerusalém. Olha só que coisa maravilhosa. Então a circuncisão, um sinal de Deus para Abraão,
devido à sua obediência, à sua fé, né, em tudo aquilo que Deus o pediu, na verdade, então, não era nada disso, né? Justo Martir, que teve uma revelação muito mais profunda do que está escrito na Torá, em Gênesis, né? Então, ele discute aqui com Trifão, falando que a circuncisão é uma marca de maldição que Deus colocou para que os judeus pudessem sofrer as consequências lá na frente, por terem rejeitado e matado Cristo, sendo expulso de Jerusalém, né? Tendo a terra de Israel totalmente dominada, assolada, queimada, né? Olha que maravilha, né? Pai da igreja. Tá bom? E esses pensamentos que eu estou te apresentando influenciam na pregação das pessoas hoje, influenciam no pensamento das pessoas hoje a respeito de Israel. Você pode não ver, às vezes, um pastor, um pregador no altar da sua igreja falando exatamente essas palavras, mas você vê que eles não conseguem falar assim: olha, Israel, os judeus, nosso povo, quer dizer, nós somos parte desse povo. Não, os judeus e nós, igreja. É assim. E qualquer cristão sincero sabe que é assim. Talvez alguém esteja me assistindo hoje e fale assim: não, na minha igreja não é assim. Mas você é uma exceção. A maior parte da igreja é assim que pensa, no mundo inteiro. Os judeus, agora quem vai falar é João Crisóstomo, né? Século 4, e ele viveu entre o século 4 e o século 5 depois de Cristo, né? Entre 401 e o ano 600, né? E olha só o que vai dizer: os judeus não adoram a Deus, mas a demônios. Portanto, todas as suas festas são impuras. A sinagoga é pior do que um bordel, templo de demônios devotos a cultos idólatras, um lugar de encontro para os assassinos de Cristo, uma casa pior do que uma loja de beberrões, um covil de ladrões, uma casa de má fama, uma habitação de iniquidade, de pecado, o refúgio de demônios, um abismo da perdição. Quanto a mim, eu odeio a sinagoga, eu odeio os judeus pelo mesmo motivo. Olha que lindo, João Crisóstomo fala aqui, né? E olha, todas as suas festas são impuras. Quais são as festas dos judeus, especialmente até ali o 5º século, senão as festas bíblicas de Deus? E aí, quando você vê hoje um cristão olhando para uma igreja ou para uma sinagoga celebrando festa bíblica, pensa o quê? Ritualismo, formalismo. Jesus acabou com isso, não há necessidade, por causa de influências espirituais, de palavras como desse cidadão, desse senhor chamado João Crisóstomo. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou invalidando o que de bom eles possam ter feito em nome de Jesus na história da igreja. Porém, eu estou aqui apontando o lado ruim, o lado que eles não entenderam. Porque todo o grande movimento que Deus faz ao longo da história da igreja cristã, né, depois da vinda de Jesus, de Yeshua, em algum momento dessa história, desse mover, deveria ter voltado para a origem da sua fé, que é Jerusalém, que é Israel, que é o povo judeu. Mas como não voltaram, no final começa a se perder. E é assim até hoje, tá bom? Todo grande movimento, Deus vai no milagre, nas maravilhas, sobe. Aí chega um ponto que agora assim, vão voltar para casa. Não querem voltar para casa, vão continuar afundados nas mentiras, né, históricas. Aí o movimento começa a dar uma decaída. É assim. E não sei se você está tendo uma visão iludida sobre a igreja protestante no mundo. Não são todas, tem muitas boas igrejas com bons servos de Deus, tementes, realmente numa vida de santidade e de piedade diante de Deus. Porém, a igreja protestante mundial, no sentido da visão geral da igreja hoje, é uma grande bagunça, uma grande festa, né, um grande escândalo e por aí vai. E por que será? Porque a igreja protestante também seguiu o mesmo caminho. Teve todos os seus movimentos, mas não voltou. Amém? E é hora de voltar. É hora de voltar. Quero aqui também colocar, né, o escrito de Agostinho, né, em Confissões, né? Foi escrito entre o século 4 e 5 depois de Cristo. Ele diz o seguinte: quão odiosos são para mim os inimigos da vossa escritura, como eu queria que tu os degolasse, os judeus, com a tua espada de 2 gumes, para que não existisse mais ninguém para se opor à vossa palavra. Com alegria eu prefiro a morte deles para viver para ti. Meu irmão, vem cá. Desde quando você deseja a morte de alguém para você viver melhor para Deus? Olha que heresia um negócio desse. Mas é o grande Agostinho, Santo Agostinho, né? Que os professores de teologia tanto gostam de apontar, de falar. Olha só o que ele falou. Pensa bem. Olha que absurdo, meu irmão, minha irmã.
Conseguem perceber, meus irmãos? Que terrível! E esses escritos, todos eles foram sendo, sabe, essas influências foram passando século após século, entrando nos ensinos, entrando nas igrejas, e a gente encontra isso até hoje. Isso é antissemitismo, isso é pecado. E João Calvino, né, em respostas a questões e objeções de um certo judeu, né, esse escrito é do século XVI depois de Cristo. Olha só o que João Calvino disse: a teimosia podre e inflexível dos judeus faz com que os judeus mereçam ser oprimidos infinitamente, sem medida e sem fim, e que eles morram na própria miséria, sem piedade de ninguém. Olha que lindo, né? Que palavras doces, gentis, amáveis, dos heróis da fé cristã, né? De grandes homens que as pessoas se inspiram para basear nas suas doutrinas, né? Olha quão amorosos que essas pessoas eram, não é verdade? Impressionante. E aí, depois de tudo isso aí, vamos entrar agora no capítulo 9, do 1 ao 4a. No Messias digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema do Messias, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas. Nota: judeus, nos escritos neotestamentários, muitas vezes é a descrição de todos os israelitas, descendentes físicos de Abraão, e permanece assim até hoje, já que a maioria dos israelitas perdeu a informação de qual das 12 tribos pertence, mas que um dia será novamente revelado por Deus. Então, quando a gente fala o judeu, na essência, né, o israelita que nasceu na tribo de Judá. Porém, já no primeiro século, tomou-se a concepção de que quando você fala judeu, você também está se referindo a todo israelita, não importa qual tribo seja. E, especialmente nos dias de hoje, a maioria dos judeus não sabe de qual tribo ele veio, porque se perdeu essas informações. Mas tem uma promessa muito interessante no Salmo 87, verso 5, de que o próprio Deus um dia voltará a revelar aos próprios judeus a qual tribo eles pertencem. E olha só o que diz, olha que lindo. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. Olha só que profecia linda no Salmo 87, né? Um dia, né, de Sião, quando fala assim, Sião também é sinônimo para o povo, não é o local físico apenas. Então, é uma promessa de Deus para o povo de Israel, que um dia, né, Deus vai trazer para eles a revelação de qual tribo eles são, tá bom? E isso é magnífico, né? Então, só para vocês entenderem, que no Novo Testamento, na maioria das vezes que fala judeus, está dizendo, né, de todo o israelita, tá bom? Apesar do ministério gentílico de Paulo, ele prosseguiu anunciando o evangelho de Yeshua primeiro aos judeus. Em Atos 1,16, Yeshua dá uma ordem para os apóstolos: olha, para que vocês me sejam testemunhas, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então existe uma ordem, inclusive existe até um movimento nos Estados Unidos chamado Ao Judeu Primeiro, do qual algumas igrejas já fazem parte, graças a Deus, de que eles têm consciência que o evangelho tem que ser anunciado primeiro ao judeu. Ou seja, não quer dizer que se tiver uma pessoa que não é judia na frente daquele cristão, que ele não vai pregar. Significa que eles trabalham para também anunciar o evangelho para o judeu, mas eles colocaram esse nome ao judeu primeiro, porque é necessário trazer à memória da igreja protestante no mundo a sua responsabilidade de evangelização, de amor, proteção e carinho pelo povo judeu ao qual ela foi enxertada. Em Atos 18, versos 5 a 10, agora nós vamos pegar aquele texto que as pessoas usam criminosamente, né, para falar que Paulo se voltou contra os judeus e agora só pregava para os gentios. Vamos ver se é isso mesmo. Atos 18, de 5 a 10, olha só.
E, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Yeshua era o Messias. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Aí todo mundo pensa, está vendo? Paulo não pregava mais para judeus, agora o negócio dele era só os gentios. O problema é que tem o verso 7 em diante, ó. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto na sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, quando Paulo fala, olha, eu desisti de vocês, vou pregar para os gentios, ele não estava falando isso para os judeus do mundo inteiro, ele estava falando isso para os judeus de Corinto, da cidade de Corinto, o qual estavam rejeitando a pregação dele. Aqueles ali que estavam se opondo a ele não estavam querendo deixar nem ele falar. Então, para aquele público específico, Paulo falou: então vocês ficam por aí que eu vou pregar para os gentios que estão me querendo ouvir. Mas veja que na própria cidade de Corinto, o líder de uma sinagoga abriu espaço para Paulo falar e creu. Então, se Paulo não queria mais pregar para judeu e não iria pregar mais para judeu, ele não poderia ter ido falar com esse tal de Crispo e muito menos ficar na casa do tal de Justo. E sendo que a casa de Justo ficava junto à sinagoga, ou seja, era outro judeu que provavelmente cuidava da sinagoga. Entendeu como é que não faz sentido? Então essa afirmação de Paulo era uma audiência específica, mas aí pega as palavras dele e amplia para todo mundo. Paulo agora é anti-judeu, ele era Saulo judeu, agora ele é Paulo cristão. Na minha primeira aula das cartas de Paulo, eu explico isso com muita propriedade sobre essa questão do nome, Saulo e Paulo, que não tem nada a ver, inclusive, com Jesus ter mudado o nome dele, né? Porque ele era um judeu religioso, agora é um cristão fervoroso. Tem nada a ver. Assista aí, né? Talvez o Mateus até coloque o link aí para vocês no chat. Se você não assistiu, assista, que você vai entender, tá bom? Então, ao contrário, né, do que a gente viu aí nos escritos dos pais dos primeiros séculos, de Lutero, de Calvino, né? Paulo, ele seguia anunciando o evangelho aos judeus, mesmo que o chamado dele era prioritário aos gentios. Deus chamou Paulo para edificar não israelitas na fé. Agora, ele não abandonava os judeus por causa disso, muito pelo contrário. Quando ele chegava numa cidade, ele ia primeiro numa sinagoga, porque ele sabe a ordem que Yeshua deu em Atos 1,16. Testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e demais nações. Tem uma ordem que Deus quer que seja seguida. O evangelho vem primeiro para Israel, não é só para Israel, mas primeiro para eles, porque eles são o povo de Israel, a nação de Israel. Dizem Osés, é primogênito de Deus, né? Do Egito chamei o meu filho. Lógico que você vai falar para mim de Mateus, mas isso é uma identificação do Messias com a nação de Israel. E não que essa passagem de Osés, do qual Mateus usa, não significa que esse filho chamado do Egito, em primeiro lugar, era a própria nação de Israel, que foi retirada de lá através da obra de Moisés. Tá bom? Seguindo aí o texto. Seus sentimentos eram de profunda tristeza e desejo da salvação de Israel. O contrário do atual orgulho protestante que se gloria na suposta rejeição e substituição que Deus fez dos judeus pelas nações. Gente, é um orgulho besta protestante. Tá? Foi herdado aí da Igreja Católica Universal Romana, herdado dos pais da igreja, conforme alguns, tá? Alguns textos, porque são muitos, que eu mostrei para vocês aí no início dessa aula, textos históricos, de que Deus rejeitou Israel, rejeitou os judeus, e agora nós, as nações, a igreja, né, cristã, né, que surgiu no primeiro século, nós agora somos o verus Israel, o verdadeiro Israel de Deus. Deus rejeitou eles e nós é que somos o verdadeiro Israel. E o que nós fazemos com Jeremias 33, de 24 a 26? Porventura,
Vós tem visto o que tem falado este povo, dizendo: as 2 gerações, Israel, né, as 10 tribos do norte, Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul, na época aqui de Jeremias, que Israel foi dividido por causa do pecado de Salomão. Porventura não tem visto o que tens falado este povo, dizendo: as 2 gerações que Adonai escolheu agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz Adonai: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Aí tem algum professor de teologia que vai dizer: não, essas palavras, elas são apenas para o exílio babilônico, Deus já cumpriu essa palavra e agora não vale mais. O problema é que céus e terra continuam existindo, continuam funcionando como tem que funcionar. Então Deus, ele ainda tem o dever, porque ele prometeu, de reunir todo Israel espalhado pelo mundo, os colocar na terra de Abraão, Isaque e Jacó e dar paz para eles. Enquanto o universo existir e funcionar do jeito que ele está funcionando, Deus jamais vai rejeitar Israel como povo. Então essa alegação de que o Israel político, o Estado moderno de Israel não tem nada a ver com o povo da Bíblia, é uma mentira diabólica da pior qualidade, da pior espécie. E um montão de cristão aceita isso. O problema não é o mundo aceitar, não é os árabes falarem, não é outras religiões concordarem. O problema é o cristão, aquele cristão que é genuíno, que ora, que clama a Deus, que tem um coração sincero, mas devido à falta de conhecimento, devido a uns ensinos errados, devido à influência histórica errada, por tudo isso que nós já vimos aqui anteriormente nessa aula, também pensar um absurdo desse. E hoje existe uma coisa chamada supersticionismo, que é o seguinte: é o antissemitismo disfarçado. É aquelas pessoas que dizem: não, ô pastor, deixa eu te explicar. Realmente o senhor tem razão. Israel é o povo de Deus, é o povo que tem promessa. Mas as promessas que Deus tem para eles são promessas físicas. As promessas e as bênçãos espirituais é da igreja. Que falta de cabimento é essa? Tem lógica um negócio desse não, tá bom? Porque para o ser humano não existe separação entre físico e espiritual. Nós somos seres materiais dotados de um espírito dentro de nós, fôlego de vida, que faz com que a gente tenha uma alma, uma mente pensante. Não existe essa separação entre material e espiritual para o ser humano não, querido. Ser espiritual, quando Paulo fala de ser espiritual, não ser carnal, não tem nada a ver com você ser um ser incorpóreo, uma fumaça brilhante andando por aí, né, fora do seu corpo, fantasmagolicamente. Quando ele diz de ser espiritual, é que você vive conforme o Deus que é espírito, ou seja, a palavra desse Deus, a justiça desse Deus, o amor desse Deus. Quando você vive a vida física em conformidade com a verdade das Escrituras, você está sendo espiritual. Corpo espiritual que ele fala em Coríntios não tem nada a ver com um corpo metafísico, né, que atravessa paredes. Corpo espiritual é porque é um corpo sem pecado, um corpo glorificado, ou seja, um corpo que não tem mais a inclinação e etcerrará nele. É um corpo que é um corpo, mas que agora não tem mais possibilidade de pecar, por isso não vai ter possibilidade de morrer. Um corpo espiritual. Vamos desmistificar algumas besteiras que as pessoas pensam e falam por falta de domínio da totalidade bíblica. E meu irmão, você quer que o povo judeu não seja mais povo, não seja povo escolhido? Aí eu quero ser cristão, não quero fazer parte desse Israel, porque eu não sou. Você vai acertar contas com Deus naquele dia, então, por causa desse orgulho seu. Porque você está sendo contra o que Deus determinou na palavra. E enquanto existir céus e terra, Deus jamais rejeitará por tudo que eles fizeram. E isso inclui a morte de Yeshua na cruz, quando eles pediram por isso. Ou você não lembra que Yeshua, a hora antes de morrer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então,
E Yeshua, certa feita, ele ora assim: Pai, eu te glorifico, né? Lá em João ele diz isso: eu te glorifico, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então nessa hora o pai fala: não, lá, Jesus, não vou te ouvir, não. Ué, que besteira é essa? Lógico que o pai ouviu e Yeshua também nessa oração, perdoou, até porque tudo isso era propósito de Deus, tá bom? Então vai revendo aí os seus conceitos sobre o povo judeu. Então quer dizer que Deus ama mais eles do que ama a mim, que sou cristão? Querido, não misture galhos com bugalhos, tá bom? Não misture essas coisas. Deus ter promessas a mais e ter um carinho especial, porque tem por Israel, em nada diminui o amor que Ele tem por você, o amor que Deus tem por cada indivíduo, nação, congregação no mundo, é o suficiente, porque estamos falando do amor que vem de Deus, e Deus é completo, tá bom? Agora, se Deus tem uma porção a mais, conforme as suas promessas para um indivíduo, ou até mesmo para um povo, como é o povo de Israel, por que você se sente menos amado por Deus? Então quer dizer que numa igreja, porque um é pastor e tem mais responsabilidades, mais coisas a fazer, ou um irmão de oração que tem mais dons, que Deus se manifesta mais através dele, então quer dizer que ele ama muito mais ele do que você, então você vai sentir o pobre coitado, né, o patinho feio da história, que Deus não ama tanto? O que isso tem a ver? Se dê por satisfeito que Deus te ama, e Deus chamou você para ser salvo, porque você não merece essas coisas. Agora, respeite as escolhas de Deus. Mas por que Deus escolheu Israel? Eu não sei, não me interessa. Ele poderia ter escolhido o Xinjiang lá no Oriente, nas regiões da China, do Japão, não sei como é que se chamava China e Japão nessa época, entendeu? Em vez de ter escolhido Abraão lá no Oriente Médio. Mas ele escolheu Abraão, e ninguém tem nada a ver com isso, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser, ele é Deus, ele sabe o que escolhe. Paulo bem sabia que somente o Messias pôde morrer amaldiçoado, isto é, que levou sobre si os pecados de Israel. Isaías 49, verso 5 e verso 6. Vamos ler? Vamos ler Isaías 49, olha só, versos 5 e 6. Agora diz Adonai, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos de Adonai serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Disse mais: pouco és que seja meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Primeiro, Yeshua não veio só para salvar Israel, ele veio para salvar toda a terra. Mas na época que ele veio, na sua primeira vinda, já estava profetizado que aquela geração, especialmente a liderança daquela geração e boa parte daquela geração, não se deixaria juntar, porque estava com o coração endurecido. Tinha sido profetizado isso. Mas isso quer dizer então que Deus vai desistir deles, que eles mataram Jesus e agora que se lasque eles? Não. Você vê, segue dizendo que vocês vão restaurar, né, os remanescentes de Israel, ou seja, aqueles no meio daquela geração, em primeiro lugar, que viriam aceitar o Evangelho, os apóstolos, né, porque todos eles eram judeus, 120 que estavam em Atos, né, no dia do Pentecoste também, 3.000 que creram na primeira pregação de Pedro, todo mundo judeu até agora. E judeus ao longo da história. E nos últimos dias, todo Israel, tá bom? Então veja que Paulo sabia que apenas o Messias podia morrer, né, como maldito. Ou seja, o que é morrer como maldito? Carregar em si o pecado do povo. Mas assim como Moisés quis dar vida para salvar o povo judeu, Êxodo 32, de 31 a 32 também, lembra? Se o Senhor não for perdoar o povo, risca o meu nome no livro da vida. Paulo também pensava nisso diariamente, pois conhecia o desejo de Adonai Deus e suas promessas sobre Israel. Gente, entenda aqui, Paulo,
ele pensava como Moisés. Como Moisés vê que Deus podia rejeitar o povo, exterminar o povo, Moisés ele é meio ousado na oração dele. Risca o meu nome do teu livro. O que quer dizer com isso? Tipo assim, que eu morra para que eles vivam. Só que Deus não deixa isso acontecer. Por quê? Porque só um poderia morrer e assumir a culpa do pecado do povo dele, que é o Messias, que é Yeshua que veio depois. E Paulo, ele sabia disso. Por isso que ele fala, né, que se ele pudesse, né, ou seja, a consciência dele junto ao Espírito Santo, ou seja, ele pensava constantemente nisso. A vontade dele, se ele pudesse, ele se tornaria uma espécie de Cristo para Israel. Eu morreria para que eles fossem perdoados. Só que ele sabe que ele não pode fazer isso. Ele sabe que essa função é do Messias. Mas estamos falando do quê? Do desejo dele, do grande amor que ele tem pelo seu próprio povo. Isso é totalmente contrário, completamente oposto aos escritos aí dos pais da igreja dos primeiros séculos que nós vimos, né? Que, né, inclusive, como a gente leu, né, que um até fala, que o Senhor possa matar eles para que eu te sirva de uma forma melhor. Que absurdo. Paulo ele tem um desejo de que o Senhor possa me matar para que eles te sirvam. E Ezequiel 37, nós vamos ver a vontade de Deus para Israel, para a nação judaica. Verso 24 a 28. O meu servo Davi será rei sobre eles. Lembrando que essas palavras, quando foram escritas, Davi já tinha morrido há faz tempo, né? Então, quando fala que meu servo Davi, é uma alusão ao Messias. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora presta atenção como termina isso aqui. E os gentios saberão que eu sou Adonai, que santifico a Israel, quando estiver no meu santuário no meio deles para sempre. Meu irmão, tem uma promessa de Deus que tem que se cumprir, que toda a terra verá que o povo judeu não está desamparado, não é filho sem pai, sem mãe, não. E eles foram feitos, criados, formados pela mão de Deus. Adonai, o Deus da Bíblia, o seu Deus aí cristão, é o Deus deles, e um dia toda a terra vai saber disso. E você acha então que todo cristão que falou que era o novo Israel de Deus, e você acha que todo líder e pastor prepotente, arrogante, professor de teologia, acadêmico e sabido em letras, né, que afirma essa bobagem da teoria da substituição, um dia também não vai ver com os próprios olhos? Você acha que Deus também não vai mostrar para esses um dia? Mas já morreu. Vai mostrar no dia do juízo então. Não estou falando aqui que não vai ser salvo, mas que vai ver. Falou, você vai ter, talvez seja assim, você vai ter salvo, mas vem cá. Um último puxão de orelha. Por que você falou isso aqui do meu povo? Agora, meu irmão, pensa. Quanta gente vai prestar conta diante de Deus por causa desse orgulho protestante? Eu sou a verdadeira igreja, a nossa igreja é o verdadeiro segmento. Não, porque nós, os protestantes, somos assim e tal. A verdadeira igreja, ela é aquela que começou em Abraão. A primeira congregação começou em Abraão. Se multiplicou por formando o povo de Israel. E através do sacrifício do Messias, todas as nações, pessoas de todas as nações foram chamadas para fazer parte dessa congregação. Por isso que nós somos co-herdeiros, co-israelitas pela fé. Você não se tornou um judeu, mas você agora é irmão do judeu no Messias, em Cristo. E entrou para a família deles, porque eles são povo, nós não éramos povo. O espírito de Amaleque, lembra de Amaleque que atacou Israel pelas costas de forma covarde? E Deus faz uma promessa de exterminar a memória de Amaleque dos céus da terra. O que significa exterminar a memória? Ele iria acabar com o povo de Amaleque. E o povo amalequita não existe mais. Isso aconteceu de fato. Porém, no verso 16 de Êxodo 17, Deus fala o seguinte: e haverá guerra contra Amaleque de geração em geração.
Mas se Deus ia apagar a memória, como que haverá guerra contra Amaleque? Aqui, gente, nós falamos de uma potestade chamada Amaleque. E essa potestade, esse espírito, ele deseja a destruição do povo judeu até os dias atuais, atacando os que se alimentam de leitinho, palavra doce, de salvação, de carinho, de coaching, de bênção, né, de prosperidade, Hebreus 5,13, dos erros teológicos que levaram a igreja do Senhor ao redor do mundo a detestar os judeus e todas as tradições bíblicas de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,15, Paulo ele fala assim para aquela comunidade de Tessalônica: olha, guardem as tradições conforme nós ensinamos a vocês, seja pessoalmente, seja por epístola nossa. Mas peraí, a igreja era uma instituição, esta igreja como você pensa hoje, no sentido de povo gentio, ela era uma instituição completamente nova na terra, e tradição é coisa antiga. E hoje, tradição talvez se crie com 2, 3 anos. Mas nós estamos falando de um judeu com uma mentalidade judaica no primeiro século, que é Paulo. Então, tradição para Paulo era a mesma coisa que tradição para todos os judeus da época. Era algo que via assim, há séculos, há muito tempo acontecendo. E que tradições Paulo transmitiu para a igreja daquela época? Dos gentios. Se a igreja era uma instituição, né, como eu disse, essa igreja do jeito que você enxerga hoje, era uma instituição nova. Os gentios estavam entrando agora para o reino de Deus. Tradição de onde? De quem? Tradição bíblica divina dada primeiro para o povo de Israel, que são o sábado, lua nova, as festas, os alimentos, as vestes e coisas desse tipo. Por isso que Paulo briga em 1 Coríntios contra o véu da mulher, que apesar de não ser mandamento bíblico, mas ele encarava como tal. Então, esse espírito de Amaleque que atacou Israel pelas costas, ele continua atacando até hoje. Ele continua até hoje. Esse espírito que fala: não, meu irmão, você que Deus ama, você que aceitou Jesus, você agora, né, você é o Israel de Deus. Porque Deus ele faz promessas, como nós lemos em Jeremias 33, e em Jeremias 31 também fala isso, né, do verso 34 em diante. Porque se o diabo consegue exterminar Israel, ele prova que Deus é mentiroso. E embora o diabo saiba que não pode vencer Deus, Deus amaldiçoou ele no Éden, no episódio da mulher e de Adão, quando fala: você vai restejar sobre o seu ventre. E as pessoas não entendem muito isso não, porque eu nunca vi uma cobra arrastando o ventre na terra e comendo poeira, né? Toda cobra come um animal, come ovo, come outras cobras, então não come pó. Pó aqui é simbolismo para o próprio ser humano, ou seja, para o pecado do homem. Então quando Deus fala: você vai se arrastar sobre o seu ventre, porque no ventre nascem os desejos. Estão entendendo? No ventre nasce. Então é uma maldição que é o seguinte: você vai ser escravo do seu próprio desejo, você não vai conseguir se libertar dele. Imagina que, amado, isso é desesperador. Embora o diabo sabe que Deus é invencível, ele não consegue deixar de tentar vencer Deus. É uma maldição que ele sofre. Ele sabe que ele não pode contrariar a vontade de Deus, mas ele tenta. Ao mesmo tempo que ele sabe que ele não pode, ele não consegue parar de tentar fazer isso, porque ele está amaldiçoado a rastejar sobre o próprio ventre para o resto da sua existência. E esse diabo, né, ele ataca as pessoas que são fracas na fé. E quando eu digo fraco na fé, é no sentido de conhecimento da palavra, porque só se alimenta de mensagem leitinho, né? É de pegar a Bíblia e pegar um versículo e contar uma história mirabolante que não está na própria Bíblia. E aí ensina princípios. Nem estou dizendo que não ensina princípios bons, muitas vezes ensinam coisas muito boas, que inclusive são até princípios bíblicos. Mas o problema é que inventa uma história, dá uma volta, pensamento e fala e não sei o quê, que não é para a gente fazer isso. Meu irmão, quando você se dedica a realmente ensinar o que a própria Bíblia diz, você tem tanto a falar, tanto a dizer, muito mais do que ficar contando histórias sem pé, sem cabeça. E eu particularmente, eu detesto esse tipo de pregação, detesto esse tipo de ensino, que para mim não é ensino, que para mim se chama encheção de linguiça, e detesto, sabe, jargão pronto, sabe, essas frases de efeito que os outros falam, que não sabe de onde tirou, e tem que tomar cuidado com isso, porque algumas delas são extremamente antibíblicas, e as outras não percebem, mas dá glória a Deus, aleluia.
né? E essas pessoas é quem esse espírito de Amaleque atacou esses inconstantes aí ao longo da história, e olha que são tidos como grandes homens. E eles estudavam, mas estudavam errado. Por quê? Porque tiraram a Torá de cena, ou seja, né, o Antigo Testamento acabou, tirou o Antigo Testamento de cena, tirou o povo de Israel de cena. Então o estudo deles, por mais sincero que fosse, já estava totalmente incompleto. Porque na minha primeira aula da série Novo Testamento, se o Mateus puder colocar o link aí também, você deve assistir, eu explico lá também o que é o Novo Testamento. Que ele, ao ser escrito, nunca teve a intenção de se tornar a escritura sagrada, com exceção do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi o único que foi escrito com ordenança de Deus para se tornar cânone sagrado. Os outros Deus fez se tornar, mas nenhum dos seus escritores, seja dos evangelhos, seja de qualquer epístola, eles não tiveram essa intenção. Nós vamos escrever para lá na frente, Deus vai juntar tudo e abolir o Antigo Testamento. Não é isso que eles pensaram. Assista aí que você vai entender melhor isso. Então esse espírito de Amaleque ataca os fracos na fé, ataca pessoas que não sabem quase nada, de nada. Desculpa aqui, mas é verdade. E aí encheram ele com essas mentiras. Israel passou, Israel acabou, as coisas, né? Falou, judeu e judaico, não, Deus me livre. Né? Tem protestante, só falta fazer sinal da cruz, né? E tem aquela outra lá que faz aqui, faz aqui, faz aqui, que faz lá, para ser mais completo, né? E esse espírito, ele até hoje ele ataca. Por quê? Porque Deus falou que existiria guerra contra Amaleque de geração em geração. Embora o povo amalequita deixou de existir, o espírito de Amaleque ele continua atuante, continua atacando Israel, continua tentando destruir Israel pelas costas. E a postura da igreja cristã durante a Segunda Guerra é vergonhosa. Alguns cristãos realmente se dedicaram a tentar salvar Israel naquela época, mas a maioria da igreja protestante naquela época tomou uma postura de fechar os olhos. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é consequência de Deus com eles lá, e até hoje fazem isso. Na nossa igreja nós temos por hábito orar por Israel todo culto de serviço da Torá, sábado de manhã. Antigamente o culto era na sexta, né, que a gente fazia Kabbalah Shabbat, recebimento do sábado. E quantas vezes iam irmãos, pastores, amigos lá, e eu pensava na minha inocência, já sei o que eu vou fazer, eu vou dar a oportunidade para eles orarem para Israel, crendo que o Espírito Santo vai fazer eles pensarem sobre isso, de repente eles vão se tornar curiosos. Gente, mas não teve um após o outro, que eu tentei dar essa oportunidade, subia lá, Senhor, abençoa o povo de Israel, mas nos abençoa também, porque nós também somos o seu povo. Meu Deus. Gente, a gente já está ali cultuando a Deus todo dia, toda semana, como povo de Deus. Então, por que um momento de oração, quando vai falar específico dos judeus, tem que vir com esse sentimentalismo de, não, peraí, não é só os judeus, nós também somos. E tem gente que acha que nós falarmos com amor e defendemos Israel, que a gente está invalidando o amor de Deus pelas outras pessoas que não são israelitas. Mas como eu disse aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É porque quase ninguém fala disso. Então nós que temos consciência temos que falar, até entrar na consciência de todo mundo. Quando todo mundo souber, a gente não precisa falar mais. Mas quantos sabem disso hoje? Quase ninguém. É muito bonito, eu quero fazer uma viagem para Israel. Nossa, eu quero ir na Terra Santa, pisar onde Jesus pisou. Traz água de Israel para mim, traz óleo de Israel para mim, traz poeira de Israel para mim, traz caca de cabrito de Israel para mim. Gente, as pessoas vendem, comercializam e fazem gestos aí com tanta coisa que vem da terra de Israel, que eu não sei nem como é que aquela terra não está pelada ainda. Como é que ainda existe Israel, Porque tudo vem de lá para cá e os outros compram e comercializam. Como é que ainda existem as coisas em Israel? Lógico que você pode passear lá, é interessante, a terra dos relatos bíblicos, mas você não tem que amar um pedaço de terra, você tem que amar o povo que constitui a nação. Um povo não é feito só de um pedaço de terra, um povo é feito de pessoas. Um povo pode temporariamente perder a sua terra, mas continuar sendo povo, se a essência daqueles que fazem parte desse povo não se perder. E eles acabam, por fim, até conquistando uma outra terra, enfim, ou voltando para a sua, como foi para Israel, o único, inclusive, que conseguiu isso. Então é triste de ver isso. E eu não peço perdão, não, porque eu não acho que estou fazendo nada de errado, mas o pastor está meio bravo. Não tem como falar essas coisas de forma calma, não.
Tem que falar de forma realmente sim, mais severa para entrar, para cair a ficha. Verso 4 e a parte A do versículo 5, né? Eu quero repetir o versículo 4 e até a parte A do versículo 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é o Messias, segundo a carne. A comunidade de servos no Senhor Yeshua, as igrejas, que procuram se relacionar e amar o povo de Israel, os judeus, tentando praticar os seus costumes, os que foram legitimamente inspirados pelo Espírito de Adonai e pelas Escrituras Sagradas, trilham o caminho profetizado por Deus em Isaías 2, de 2 a 3, crescendo na fé e no conhecimento do Messias. Hoje, quando se vê uma igreja tentando celebrar a festa bíblica, guardar sábado, guardar a linha alimentar, né, ou outras coisas que são do povo de Israel, já se levanta as pessoas, a igreja está se perdendo, a igreja tá religiosa, a igreja está judaizando, a igreja caiu da graça. Lembrando que existe diferença entre cultura bíblica judaica e judaísmo. O judaísmo que existe hoje não tem nada a ver com o que Deus deu na palavra para eles. Tá? Muitas coisas do judaísmo até são inspiradas por Deus, mas quando eu falo cultura e prática judaica, eu estou dizendo daquilo que está na palavra de Deus e realmente foi inspirado por Deus na palavra e que qualquer pessoa de qualquer povo pode praticar. Então uma igreja, quando ela faz isso, ela não está se perdendo, não. Ela está se achando. Agora, o problema é que tem gente que, em vez de se afiliar e de buscar pessoas que têm propriedade para dar ensino sobre essas coisas, começa a buscar no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer barbado com quipá na cabeça e que fala 3 ou 4 palavras de hebraico e começa a ensinar um monte de bobagem. Então esses cidadãos, infelizmente, são instrumentos do diabo para atrapalhar a verdadeira obra de restauração de pessoas como o Rabino Shulam, como o ensinante Sião lá em Belo Horizonte, como a nós aqui, a Igreja Eliahu. Então, saiba a fonte que você vai buscar, tá bem? Não é porque você está aprendendo um pouquinho, você tem que sair buscando tudo, lendo tudo, engolindo tudo, não. Cuidado, pé no freio. Olha só o que diz em Isaías 2, de 2 a 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Adonai no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte de Adonai, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Adonai. Nos últimos dias, as pessoas vão voltar a buscar a origem da sua fé. É isso que quer dizer. Sabe? Vão olhar para Jerusalém, vão olhar, sabe, para o local onde deveria estar o templo hoje e falar com os judeus: vinde, adoremos ao Senhor. Ou seja, isso é um convite para que o judeu o ensine realmente a servir, a cultuar a Deus de uma forma mais verdadeira e menos historicamente corrompida. Agora, você vai buscar isso no judeu tradicional, você vai buscar isso no judeu ortodoxo que não crê em Yeshua, eles podem até ter coisas boas para te ensinar, mas você tem que ter muito filtro para poder ouvir eles. Senão você acaba se convencendo, através da pregação deles, que Yeshua não é o Messias e cospe no chão depois. Como muita gente que vai para Israel, vai para a Europa, conhece rabinos que não são messiânicos, que não acreditam que Yeshua é o Messias, que é o Cristo, e hoje falam que Jesus foi só um profeta e que eles se enganaram em crer em Jesus como Cristo, como Messias. Isso acontece muito. A cada 10 missionários cristãos que vão para Israel, 8 voltam desconvertidos, porque não sabe, aí chega lá, se depara com uma sabedoria com a qual eles não têm capacidade de argumentar, estrambelha tudo, né? Estrambelha, né? Nem sei se vocês conhecem essa palavra, né? Desanda tudo. Então veja, você tem que buscar no judeu messiânico, no verdadeiro judeu messiânico, aquele que ama a igreja, aquele que não fica falando besteiras do tipo: não, porque os gentios, quem não é judeu, tem que guardar as leis noéticas, que é Binei Noah, filho de Noé. Sai fora disso, que isso é falso judeu messiânico. O judeu messiânico que fala: não, porque você é crente, mas você também precisa de se converter, né, ao Deus de Israel, circuncidando. Sai fora, que isso é falso judeu messiânico, tá bom? Tome cuidado com essas falácias.
Então busque no verdadeiro judeu messiânico. Aqui no Brasil, eu estou cansado de falar, eu só recomendo Sinã de Sião. Tá? É o único lugar que eu recomendo. Pode ser que tenha muitos outros. Inclusive tem um lá no Nordeste, uma sinagoga, lá, uma igreja, mas eu não me lembro o nome deles agora para recomendar. Mas também são servos de Deus, servos verdadeiros. Tem uma em Curitiba, mas que eu não lembro o nome. Agora, cuidado ao buscar sabedoria judaica, tá bom? Você, ao fazer isso, mas com os canais corretos, você está cumprindo Isaías 2. E isso é o que Deus deseja, tá bom? Ah, pastor, mas por que Deus deixou a igreja viver enganada 2000 anos? É por que Deus deixou, né, a humanidade ficar 4000 anos perdidos só para depois mandar Jesus o Salvador? Vai discutir com Deus então. Deus faz tudo na hora certa, tá bom? Deus não tem pressa para fazer nada. Então o importante é que hoje nós temos a oportunidade de voltar os nossos olhos e os nossos pés para o caminho correto. Então tanto faz o que aconteceu nesses 2000 anos, o porquê que se perdeu desse jeito, não me interessa. Eu tenho a oportunidade de voltar hoje, eu quero voltar. Você quer voltar também? Então vamos junto. Olha só Colossenses 2, de 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Aí as pessoas pensam que, tá vendo? Ninguém pode me julgar, porque eu não faço essas coisas, porque eu não sou judeu, não tenho que fazer. O problema é que o texto não fala isso. E para você entender esse texto corretamente, você tem que ver o verso anterior aqui, ó. Lá atrás, o verso 8, que diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, e não segundo, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Messias. Agora, vamos ler de novo o verso 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, por causa de dias de festa ou luas novas, ou sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Então, vamos lá. Eu não posso ser enganado por rudimento do mundo, por tradição de homem, por sutileza humana, por filosofia humana, que vai me tirar das coisas de Deus. Eu tenho que ser influenciado, pelas coisas segundo o Messias. E olha só no verso 16 e 17 que ele fala: festa, alimentação bíblica, lua nova. Tudo isso é sombra, do corpo. Que corpo? Da onde que origina essas coisas? Qual é o corpo que origina essa sombra? O Messias. Não é possível que você não entendeu. Então, sábado, festas bíblicas, lua nova, alimentação bíblica e tudo que envolve a Bíblia sai de Cristo, aponta para Cristo. E é essas coisas que devem me influenciar, não as coisas do mundo, que as pessoas dizem ser de Deus, mas não são. Um pequeno exemplo bobo dos dias de hoje: a Natal, festa jesuína, festa julina, dentro da igreja, junina, sei lá, que faz, festa de São João. Enfim, não é isso que tem que me influenciar. O que tem que me influenciar são as coisas que saem do Messias e apontam para Ele. O que sai do Messias e aponta para Ele, gente? Ele mesmo fala, porque a lei e os profetas falam de mim. Então é na lei e nos profetas, é na palavra de Deus, lá no Primeiro Testamento, que os outros chamam errado de velho, é que você vai enxergar quem é o Messias e que você vai conseguir chegar até Ele, sabendo aguardar coisas futuras. Algumas versões desse texto falam as coisas passadas. Isso é um crime contra o original grego, porque em nenhum manuscrito está escrito coisas passadas. Eles traduzem para o português desse jeito para não ficar claro que ainda aponta para o futuro, para a redenção, para a segunda vinda de Yeshua em glória. Então, quando Paulo diz: ninguém vos julgue por essas coisas, ele não está dizendo: olha, ninguém julgue que vocês não fazem. O argumento dele é o contrário: ninguém julgue vocês porque vocês fazem essas coisas, usando para vocês sutilezas, usando para vocês filosofias e rudimentos do mundo, para influenciar vocês e colocar vocês servindo a Deus de um jeito completamente errado. Sejam influenciados para aquilo que aponta o Messias. E o que aponta o Messias? Segundo o próprio texto: o comer, o beber bíblico, as festas bíblicas, os Shabat. E é o que Paulo fala em Romanos 4, 5, de 4 ao 5a. A eles pertencem tudo. Eles são os filhos originais. E aí a oliveira brava enxertada lá.
Deles é a glória de Deus, as alianças, a lei de Deus, o culto a Deus. Então, quando uma igreja quer aprender a cultuar a Deus tal como os judeus messiânicos cultuam, baseados na Bíblia, segundo a cultura bíblica judaica, essa igreja está caminhando assim, a passos largos para a plenitude, é o que Deus deseja para todos. Legalismo não é você obedecer mandamento de Deus pela fé em Yeshua e por amor, gratidão à salvação que você recebeu. Legalismo é você se encher de pensamento e argumento meramente humano, descontextualizando a Bíblia e versículos da Bíblia para defender seu ponto de vista. Isso é legalismo. Conclusão. Verso 5. Dos quais, dos judeus, dos israelitas, são os pais, e dos quais é o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, Israel, pertencem ao povo judeu, assim como a esperança da salvação, a vinda do Messias. Mas Adonai não limitou tais dádivas só a eles. Antes, concedeu a pessoas de todas as nações a chance de serem feitos participantes delas, com o seu povo Israel, os judeus, e não no lugar deles. É o que diz Efésios 2, de 11 a 14. Tá bom? Olha só o que diz. Portanto, lembrai-vos que no outro tempo, vocês eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, ou seja, sem aliança com Deus, pelos aqueles que na carne se chamam circuncisos, feito pelas mãos dos homens. Naquele tempo, vocês estavam sem o Messias, separados da comunidade de Israel, ou seja, afastados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Por quê? Se o mundo não sabia nem que existia um só Deus, não sabia nem o que era pecado, então não tinha expectativa de salvação. Tá bom? É por isso que quando você evangeliza alguém que não crê em Deus, você tem que explicar para essa pessoa primeiro o que é pecado, de onde vem Deus, de onde vem a palavra, para ela se sentir necessitada de salvação. E aí ele segue dizendo: mas agora, no Messias e Yeshua, vós que antes estavam longe, lembra no verso 11 no verso 12 ele falou que a gente estava longe, afastado de quem? Da comunidade de Israel. Então agora, no Messias e Yeshua, vocês que antes estavam longe de Israel, já pelo sangue do Messias, chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, como eu expliquei aí nesse destaque dessa tela, Deus ele veio primeiro para Israel, porque é o povo que tinha a palavra, é o povo que tinha a promessa, é o povo que ansiava a salvação. Então não faz sentido Deus mandar salvação em outro lugar. Tem que mandar onde as pessoas estão esperando por aquilo. Só que a obra da salvação não parou nos judeus. Veio para eles primeiro. E aí Deus abriu as porteiras do reino, do povo de Israel, da comunidade de Deus, que é o povo judeu, e disse para todo mundo de todos os povos: vem. Os judeus que creram continuam na sua própria casa. Os que não creram, Deus então mandou eles para fora. Porque pela fé você vai viver. Se não tem fé no Filho de Deus, você não tem fé em Deus. Agora, Deus chamou também pessoas que não habitavam na casa, que eram de outras nações. Vem aqui participar, porque o que eu tenho aqui é muito abundante. Agora, Paulo ele explica em Romanos 11, Deus é poderoso para reenxertar os ramos naturais. Ou seja, se as gerações após o primeiro século, pessoas, judeus, especialmente, novamente, ao examinar a Escritura, ouvir a pregação, crer que Yeshua é o Messias, Deus vai trazer eles de volta para a própria casa, que é deles, em primeiro lugar. Tá bom? Então, você foi chamado para ser povo de Deus com Israel, não no lugar de Israel. Agora, uma casa tem regra, tem horário, tem sua rotina. Então, você não foi chamado para vir bagunçar a rotina da casa, você foi chamado para vir participar da rotina da casa. Tá bom? Quando você tem um visitante no seu lar, você abre algumas exceções e não sujeita o visitante a absolutamente tudo que você faz. Porém, existe um mínimo de regra na sua casa que ele vai ter que obedecer. Ou não é assim? Não é verdade?
E o que são esse mínimo de regra? São as 4 leis em Atos 15 que Deus colocou através do Espírito Santo e orientando Tiago e os demais apóstolos para dar para todo mundo. Porém, à medida que a pessoa dentro da casa fala, olha, eu não sou mais só visitante, agora eu quero morar aqui com você, então agora a pessoa vai ter que se sujeitar a toda a regra da casa, que ela vai aprender com o tempo, né? Através das coisas que vão acontecendo, ela vai aprendendo, assimilando e passa a ser natural para ela. A mesma coisa acontece quando você vai para um outro país. Você pode ser brasileiro à vontade, mas se você for morar lá na Alemanha, você não pode viver lá mais como um brasileiro, no sentido de viver as leis do Brasil lá e o jeitinho brasileiro lá, não. Você continua sendo um brasileiro, você tem a sua personalidade brasileira, mas você vai ter que aprender e se sujeitar às leis da Alemanha, porque você não está mais em território brasileiro. Então, todo mundo que quer servir a Deus, né, passa a fazer parte da família de Deus e, com o tempo, tem que aprender as leis do reino. A lei de Deus que foi dada primeiro para os judeus. Acho que é tão simples de entender, né? Paulo declara abertamente que o Senhor Yeshua foi feito pelo próprio Adonai, Deus, sobre todas as pessoas do mundo que creem nele. E, se o Pai, através do seu Filho Yeshua, o Messias, deseja e trabalha para a restauração dos judeus, como um cristão genuíno resiste ao amor de Adonai Deus pela nação judaica e continua crendo nos dogmas enganosos que o diabo escreveu ao longo da história. Essa frase aqui, em primeiro lugar, também vai te ajudar a identificar o verdadeiro judeu messiânico do falso. Se um judeu, você está começando a se dizer que é judeu messiânico, né, ou que está instruindo você em coisas judaicas, começar a falar assim, olha, não pode falar a palavra Jesus porque significa Deus cavalo, você não pode acreditar que Jesus é Deus porque você já rejeita e cai fora. Porque o Novo Testamento, só 30% que é verdadeiro, o resto é invenção, sai fora. Falso judeu messiânico, falsa luz. Porque Paulo é muito claro em dizer que o Messias, ele foi feito por Deus, Deus, sobre todos. Então você tem que tratar Yeshua como Deus conosco, Emmanuel, ou seja, ele é a manifestação corpórea de Deus, ele é Deus. Ele representa totalmente o seu Pai. Toda a divindade de Deus se expressa nele. Então você tem que tratar ele como sendo o próprio Deus. Lembra de Tomé? Quando enxerga ele, se prostra e fala o quê? Rei meu e Deus meu. E Yeshua não fala, não fale isso que está blasfemando. Não, ele aceita. Porque foi o que Deus fez dele. Deus para todo mundo. Então Yeshua é Deus. Tá bom? Eu falo Yeshua porque eu gosto. A nossa cultura na nossa igreja, falar Yeshua, mas... Cuidado, esse negócio, não pode falar Jesus mais, porque eu não posso chamar Deus de Senhor, só de auauá. Cuidado com essas coisas. Isso é falsa luz para a sua vida. Foge disso, tá bom? E Deus, ele trabalha para a restauração de Israel. Lá em Deuteronômio 32, 21... Deus, ele já disse, já deixou escrito o seguinte: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, e com suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Você sabe o que significa isso? É a igreja das nações, povo que não é povo. A igreja é povo de Deus, mas territorialmente não é um povo, porque é pessoas de todas as nações da terra. Está entendendo? Povo louco. Por que povo louco? Aí você tem que ir lá nos Salmos, quando fala que visita toda a terra, não encontrou ninguém que buscasse a Deus, né? Chama as pessoas de louco, ou seja, as pessoas da terra não buscavam a Deus, se afastaram de Deus depois da Torre de Babel, criaram seus próprios deuses, deixaram Satanás influenciar aí, criando essas divindades todas, e não buscavam a Deus de verdade. Então é povo louco, que vivia aí sem a consciência de Deus. E quem é esse que Deus provoca Israel? Só um provoca Israel, a igreja gentílica, que busca o Deus de Israel, que serve ao Messias de Israel. Agora, como que você provoca o judeu? A ira. Como que você provoca ciúmes no povo judeu? Celebrando pela fé no Messias deles, o que era para eles estarem fazendo. Então, você me desculpa,
Você que é pastor, que é cristão, que acha que judeu tem ciúme da sua igreja quando você celebra a coelhinho da Páscoa com chocolate, festa de São João, né, que aí você dá outro nome, rave gospel, ring gospel, quando você celebra Natal e que você celebra tantas outras coisas, você acha que tem ciúme de você? Ele ri de você. A coisa que um judeu gosta é quando o cristão vai lá em Israel e injeta dinheiro lá. E eles mesmo produzem um monte de coisa, Jesus e tal, porque não acredito, só quero o dinheiro dos cristãos. E o cristão fica lá todo, ai, que povo simpático, ai, nossa. A gente tem que provocar eles, vivendo os mandamentos de Deus, que é para eles viverem. Só que a gente não faz porque a gente se acha especial, merecedor dessa lei. A gente faz porque a gente é grato ao Deus que nos salvou, o Deus deles. E a gente faz porque o Messias deles, Yeshua, ensinou para nós e botou amor no nosso coração em fazer. Quando o judeu olhar para o cristão que guarda a lei alimentar, que guarda as festas bíblicas, que guarda os mandamentos na medida que pode guardar, porque nenhum judeu minimamente sério espera que o cristão ele guarde tudo. Não, nenhum judeu consegue guardar tudo. Mas você guarda tudo aquilo que você entende e tem capacidade de se esforçar para fazer. E é aplicável também, né? Mas quando o judeu vê isso, peraí, por que essa igreja tal de Eliahu lá no Brasil está celebrando Páscoa? Não é igualzinho a gente faz, mas olha lá, erva amarga, estão celebrando a nossa saída do Egito. Por que vocês fazem isso? Porque Yeshua nos ensinou. Yeshua? Aquele lá de 2000 anos atrás, o falso? Exatamente. Aqui vai dar um estalo neles. Peraí. Se esse Yeshua que eu rejeitei, que eu não acredito que ele está vivo, ele está colocando isso no coração desse povo? Será que ele é falso mesmo? Está vendo os planos de Deus? Está vendo os planos de Deus? Ô, irmão, você tem que entender isso. Você tem que entender que Deus, com muito amor, formou um povo. E Deus planejou também ampliar as pessoas dentro desse povo, né? Olha, no mesmo capítulo 32, né, do 36 ao 43, diz assim: porque Adonai fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam? De cujos sacrifícios comiam e gordura, e de cujas libações bebiam vinho? Levante-se, e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Veja agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos vossos servos, dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Ou seja, o próprio Deus espalhou Israel, o próprio Deus permitiu que tudo o que aconteceu na história de Israel acontecesse, porque eles foram infiéis a Deus. Mas quando a força deles acabar, eles vão clamar novamente. E aí Deus vai confrontá-los com seus pecados, mas diz o quê? Vai salvá-los por misericórdia. E Deus vai retribuir aos inimigos as afrontas. E não é só os inimigos que vão estar atacando naquele grande dia, não. Aos inimigos ao longo da história, no juízo eterno, incluindo muitos pastores e cristãos também, que trabalharam e falaram mal do povo judeu, da nação de Israel. E segundo Apocalipse, vai chegar a última grande guerra, onde a mulher vai estar
que antes estava escondida no deserto, vai ser atacada. A serpente vai encontrar ela. E ela não vai ter defesa. E aí, como diz em Zacarias, olharão para aquele a quem transpassaram. E chorarão amargamente por ele. Ou seja, vão reconhecer como nação que Yeshua é o Messias. Por isso, cumprindo Romanos 11, todo Israel será salvo. Não é todo Israel de todo judeu que já viveu na história, não. Mas os judeus que naquele dia, como nação, clamarem a Deus, reconhecendo que Yeshua é o Messias, Deus vai salvar todos eles, porque isso é obra de Deus, prometida pelo próprio Deus. E não foi só em Zacarias, não. Aqui em Deuteronômio, na canção profética de Moisés. E é muito triste a gente ver a igreja odiando tantos judeus. Você vai falar para mim que não odeia. Odeia, porque olha o escárnio com que se fala das coisas judaicas. Olha o escárnio com que se fala, às vezes, de igrejas e lugares que têm buscado esse conhecimento e essa forma de culto a Deus. Isso é ódio. Você pode chamar do que quiser, mas é ódio. É igual quando eu falo muito na visita com pessoas magoadas. Você está magoado? A pessoa, não estou magoado. Claro que está. Como os judeus poderão experimentar o grande amor de Adonai Deus e a maravilhosa salvação em Yeshua, com tanto ódio e resistência cristã à verdade de que eles são um povo escolhido? E que no Messias as nações foram feitas parte de Israel, e não um novo Israel espiritual de Deus. Quer dizer, eu expliquei, como é que a gente vai gerar ciúmes neles. Mas como que eles vão experimentar que Deus os ama, que Deus os ama ainda? Como que eles vão experimentar que Yeshua realmente é o Messias judeu prometido e manifestado ao povo judeu, com a igreja protestante, com o cristianismo tão afastado, tão distante, que fala abertamente toda hora que eles não valem mais nada, que as coisas que Deus deu para eles não valem mais nada. E a Bíblia aponta que as coisas que Deus deu para eles são coisas eternas. Difícil. O cristão precisa entender que ser servo do Senhor Yeshua, pela fé, não é apenas receber salvação, graça e bênçãos de Deus. Se trata também de aprender a amar tudo aquilo que Adonai ama. E isso inclui o seu povo, a nação judaica, Israel. Amado, quando você recebe Yeshua, claro que você em primeiro lugar vai receber a sua maior necessidade, que é a salvação, a graça de Deus. Você vai receber bênçãos de Deus. Mas servir Yeshua pela fé não é só isso. Você tem compromissos. E dentre os compromissos de ser santo, anunciar o evangelho, também está o de amar o que Deus ama. E dentro de tudo que Deus ama, a gente fala, Deus ama a alma. Ama. Especialmente a alma dos judeus, o povo dele, a quem ele formou. Então, se você é um cristão genuíno, você não tem culpa de crer do jeito que você crê hoje. Mas você vai ter culpa se ouvindo essas coisas você as rejeitar. E não pedir ao Espírito Santo para te ensinar a amar o povo de Israel, orar por eles e passar a ter prazer nas tradições bíblicas que eles têm e que são genuínas. Como eu já expliquei no início da aula, não é em todo o judaísmo, não. Mas em princípios que estão na Bíblia, que são deles e que também são nossos. Você ama a Deus? Então você tem que amar o que Deus ama. Trabalhar e investir para a salvação do povo judeu, sem descaracterizá-lo da sua autenticidade bíblica judaica, é o dever de todo cristão. E orar pelo bem, salvação e proteção deles é o mínimo a fazer. Talvez você esteja na sua cidade, aí, na sua comunidade, na sua casa, ouvindo esse estudo e pense, como que eu vou fazer agora? Calma. Um degrau por vez. Então o Salmo 122 manda você orar por Jerusalém. Não é só porque é um lugar abençoado. Lá fala, por causa dos meus irmãos eu orarei pelo teu bem. Ou seja, você vai orar por Jerusalém porque é a habitação física do povo de Israel. Tá bom? E aí, se você hoje está ouvindo esse ensino, está sendo confrontado, busque em Deus, e a primeira coisa que você começa a fazer é orar a Deus pelo bem deles.
Se você orar pelo bem de Israel, pelo bem dos judeus, e parar de aceitar, você não precisa de afrontar ninguém, mas você não receba mais qualquer tipo de pregação que denigre e joga por terra Israel ou as coisas bíblicas de Israel. Faça isso só por você. Você já vai estar dando um grande passo. Muitas vezes, quando as pessoas perguntam sobre o sábado, né, que estão tendo um primeiro contato sobre o dia do Senhor, eu falo a mesma coisa. Falo, olha, para você basta parar de falar mal do sábado e parar de falar que todo dia é o dia do Senhor. Não. Reconheça que o dia do Senhor é o que a Bíblia fala, que é o sábado. E para de falar mal dele. Para de achar que quem guarda sábado é do demônio. Pronto. Deus já vai ficar muito feliz. A mesma coisa eu digo agora. Quer caminhar, quer aprender a ser um cristão genuíno, né? E realmente dar mais esse passo para Deus, para agradar a Deus, amando o povo judeu, o povo de Israel, a nação judaica? É simples. É muito, muito simples. Comece a orar, baseado no Salmo 22, pelo bem do povo de Israel, pelos judeus espalhados em toda a terra e também para aqueles que já habitam na terra de Abraão, Isaque e Jacó. E aí você vai bem. E é por isso que o título dessa aula hoje foi esse: cristão de verdade ama o povo judeu, e ponto final, porque não tem escolha, tá bom? Aliás, você tem escolha, mas você tem escolha de crer e viver a bênção, ou você tem escolha de rejeitar e aí se preparar para arcar com as consequências diante de um Deus santo. Amém? Então essa foi a aula de hoje. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like aí também para ajudar na divulgação dos nossos vídeos, do nosso conteúdo. Você pode aí também fazer a sua contribuição, né, para a nossa igreja, para a nossa obra, para que a gente continue transmitindo tudo e continue levando essa palavra, né, a todos que precisam de ouvir. Tá aí os nossos dados que estão na tela, o código QR que você vai cair no site do PayPal, lá você pode fazer a sua doação também, né, ou fazendo o Pix, que é o mesmo número do nosso CNPJ. Abençoe a obra de Deus, amém?